Paz e graça seja com os amados, sem Yahushua, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os santos tem por título Aquilo que falamos, e usaremos as seguintes escrituras para a mesma. Provérbios 6, de 6 a 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, e línguas mentirosas, e mãos que derramam sangue inocentes, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunhas falsas que proferem mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. A outra escritura, Provérbios 15, verso 1, 2 e 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derramam a astúcia. Provérbios 15, 2. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, 23. A próxima escritura, Provérbios 16, 21 e 24. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos sábios aumenta o ensino. Provérbios 16, 24. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. A última escritura que usaremos encontra-se em Tiago, capítulo 3, verso 8, a qual diz: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não pode se refrear, está cheia de peçonha mortal. Santos do Eterno, prestem atenção. Devemos ter todo o cuidado com aquilo que falamos. Provérbios e Tiago contém as mais belas exposições sobre uma capacidade que apenas os seres humanos possuem: a fala. E na mensagem de hoje, analisaremos o que as Escrituras revelam sobre esse fascinante dom. No primeiro momento, veremos como o falar é tratado pelos autores sagrados. Em seguida, veremos os conselhos que Salomão e Tiago dão àqueles que verbalizam pensamentos, princípios e preceitos. O objetivo é mostrar como a literatura sapiencial bíblica toca num ponto sensível da vida humana, muitas vezes esquecido pelos cristãos: a devida e correta utilização das palavras. A palavra tem poder. O poder das palavras. Palavras que matam. É evidente que, dependendo do contexto em que são faladas e por quem são pronunciadas, podem ferir e até mesmo matar. Confiram Provérbios 18, 2, parte A. Ou melhor,
18, 21, parte A do versículo. Esses exemplos podem ser observados na vida conjugal, quando uma palavra ofensiva ou injúria dita por um cônjuge ofende e machuca o outro. Se não houver perdão de ambas as partes, o relacionamento poderá se deteriorar. Provérbios 15, versículo 1. Palavras que edificam. A palavra hebraica, dabar, significa palavra, fala ou declaração, discurso, dito e promessa e ordem. Os temas contemplados pelo uso desses termos são, na maioria das vezes, valores morais e éticos. Salomão tem consciência da importância das palavras e por isso afirma: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o ensino. Provérbios 16, 21. Cuidado com a língua, evitando a tagarelice. E como tem pessoas fofoqueiras e tagarelas, misericórdia! E o número são incomensuravelmente grande desses tipos de pessoas. Pois bem, há um provérbio muito popular que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Esse ditado revela a maneira imprudente de se falar, algo bem próximo do tagarela. Repito, esse ditado revela a maneira imprudente de se falar, algo bem próximo de uma pessoa tagarela. Esse personagem está presente na tradução do hebraico batar, pessoa que fala irrefletidamente e impensadamente. Pessoas que são rápidas em soltar as suas línguas, sem pensar nas causas e resultados do que estão falando. Não basta dizer: pronto, eu falei. Não. As coisas não funcionam desse jeito. Isso é compreender que na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Ou seja, não basta dizer pronto, falei. É preciso medir, avaliar as consequências do que você fala ou do que se fala. A melhor forma de dizer isso é compreender que, na multidão de palavras, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios, esse é prudente. Provérbios 10, 19, os irmãos confiram. Salomão tinha toda a consciência disso. Provérbios 13, 3. Evitando a maledicência. O livro de Provérbios também apresenta conselhos sobre a maledicência. Ali a palavra aparece como sendo a sétima abominação. Isto é, o ponto máximo de uma lista de atitudes que o Senhor odeia. Provérbios 6, de 6 a 19. O Senhor abomina, e no hebraico,
Eba. A maledicência ou a contenda entre irmãos. Sim, o Senhor abomina a maledicência ou a contenda entre os irmãos. No original, abominar significa sentir nojo de, e pode se referir a coisas de natureza física, ritual ou ética. Deus se enoja de intrigas entre os irmãos. Deus tem aversão de intriga entre as pessoas. É a mesma palavra usada para descrever coisas abomináveis aos olhos do Eterno, tais como a idolatria. Deuteronômio 7, 25. O homossexualismo. Levítico 18, 22 a 30. E os sacrifícios humanos. Levítico 18, 21. O bom uso da língua. Devemos ter um bom uso da língua. Quando a língua edifica o próximo, quando a sua língua enaltece e enobrece a outra pessoa, como servos do Eterno, somos desafiados a usar nossas palavras como meio para ajudar nossos irmãos, através de exortações, bons conselhos, e também através do ensino da palavra de Deus e de seus princípios. Confiram 1 Coríntios 14, 26. Nossa língua, adorando ao Criador. Nossa língua, como instrumento para adorar a Deus. O melhor uso que se pode fazer da palavra é quando a empregamos para dirigir-nos a Deus, em adoração e louvor à sua santidade. E todo crente, todo salvo, todo fiel sabe disso, ou deveria saber. Provérbios 10, 32. O Eterno se agrada dos sacrifícios de louvor. Isso mesmo. O Altíssimo, Yahová, se agrada dos sacrifícios de louvor. Hebreus 13, verso 15. Esse é o segredo para uma vida frutífera e agradável ao Senhor. Efésios 5, 19 a 20. Louvar, adorar a Deus em espírito e em verdade, dar louvores ao seu Criador. Isso agrada ao Eterno. Não nos esqueçamos, pois, da maior vocação de nossa língua: louvar, exaltar ao Eterno, ao Criador. Salomão e Tiago. Uma palavra ao aluno. Abundante no livro de Provérbios a expressão hebraica. É abundante no livro de Provérbios a expressão hebraica chamar beni. Ocorre 21 vezes, com o sentido de ouve, filho meu. Não há dúvidas que o emprego de tal linguagem revela o amor de uma pessoa mais experiente, dirigindo-se a outra ainda imatura.
É alguém sábio e experimentado na vida, passando tudo o que sabe, o que vivenciou ao seu aprendiz. Confiram Provérbios 1, 8, 10, 15. Provérbios 3, 1, 21. Provérbios 5, 1, 20. E Provérbios 7, verso 1. São mais de 300 conselhos como regra do bom viver. São mais de 300 conselhos como regras do bom viver. Segui-los significa, de fato, achar o bem. E não segui-los, com toda certeza, é encontrar-se com o mal. Uma palavra aos mestres. Se por um lado Salomão se dirigiu aos discípulos do hebraico, filho, aluno, por outro lado, Tiago se dirige a quem querem ser mestre. Repito, por outro lado, Tiago falou àqueles que querem ser mestre, os que pregam e ensinam a palavra de Deus. Tem de falar somente o que convém à sã doutrina. Tiago 2, 1. Em sua epístola, Tiago utiliza símbolos extraídos do cotidiano, mas carregados de significado. A. Freios. Assim como o freio conduz um animal, deve o crente refrear-se e controlar a sua língua. B. Leme. Se o leme conduz o navio ao porto desejado, deve o crente dirigir o seu falar para enaltecer ao Eterno, para enaltecer ao Criador. C. Fogo. Uma língua sem freios e fora de controle queima como fogo. Uma língua sem freio e fora de controle queima como fogo. Por isso mantenhamos a nossa língua sobre o domínio do Espírito de Deus, sobre o domínio do Espírito Santo. Porque a língua é um pequeno membro, que é comparado a uma pequena chama que incendeia uma floresta inteira. A língua incendeia o corpo inteiro e, por fim, é inflamada pelo fogo do inferno. Mundo. A língua pode se tornar um universo de coisas ruins. Então, o que fazer? Transformá-la num manancial de coisas boas. Isso mesmo. Usar sua língua para proferir palavras boas, palavras que agradam, palavras que enalteçam, palavras que ajudam, palavras que edificam. Letra E, presta atenção, é veneno. O perigo reside em alguém possuir uma língua grande e perigosa e, portanto, venenosa. F. Fonte. Como a fonte, a língua deve jorrar coisas próprias à edificação.
G. Árvore. A boca do crente, a boca do servo do Eterno, por consequente, deve produzir bons frutos. Portanto, usemos a nossa palavra para a glória do Eterno. Tiago 3, de 1 a 12. Os irmãos leiam o texto à parte. E, sinceramente, eu vejo que os santos estão muito esquecidos desse capítulo 3 de Tiago, dos versos 1 ao 12. Sugiro que, para a glória de Deus, examinem este texto. Vimos até então nessa mensagem os conselhos dos sábios sobre o bom uso da língua. A língua, como algo peculiar ao ser humano, é muito preciosa para ser usada inadequadamente. Não é verdade? Não permitamos, pois, que a nossa língua seja instrumento de um dos pecados que Deus mais abomina. Não permitamos, pois, que a nossa língua seja instrumento de um dos pecados mais abomináveis diante dos olhos do Eterno. A disseminação de contendas entre os irmãos. A disseminação de contenda entre os irmãos. À luz da palavra de Deus, somos encorajados a andar em união, em harmonia e em paz. Portanto, com a nossa língua abençoemos o nosso semelhante, sim. Pronuncie palavras de bênção para o seu próximo. Palavras que edifiquem ou que venha edificar alguém. Palavra que vá abençoar uma pessoa. Pois assim fazendo, bendiremos também o nosso Deus. Assim fazendo, estaremos abençoando ao Eterno, ou melhor, bendizendo, louvando e abençoando no nome do Eterno. A sua palavra tem poder. E quando você está proferindo bênçãos, você está bendizendo, louvando, enaltecendo ao Eterno. Amém? Repito, portanto, com a nossa língua abençoemos o nosso semelhante, pois assim fazendo, bendiremos também ao Senhor, o nosso Deus, ao Eterno. Fica essa pequena palavra. Que o Eterno vos abençoe em Alcha, o nosso Senhor. Atentamente, José Geraldo, servo de Arro na pessoa de Arrúshua, e irmão na fé, paz e graça seja convosco em Alcha, o nosso Senhor. Amém e amém.